desigualdade racial no Brasil é inquestionável e persiste devido à fragilidade de políticas públicas para o seu entretenimento. De acordo com o IBGE, os negros representam 70% do grupo abaixo da linha da pobreza. Nesse olhar, construir uma sociedade mais igualitária requer a compreensão do papel de cada estrutura socioeconômica na reprodução do racismo. Na educação, essa desigualdade é evidente e o controle dela é indispensável para qualquer mudança, de modo que sem uma educação antirracista não é possível pensar em uma sociedade igualitária. Aspectos históricos do racismo no Brasil. A última nação do Ocidente a abolir a escravatura, o Brasil, entre o fim do século XIX e o início do século XX, não criou nenhuma condição para a inserção digna da população negra na sociedade. Ao contrário, diversas obras políticas e instituições disseminaram a ideia de um país mestiço, no qual convive harmonioso entre as diferentes raças. Dessa maneira, o racismo estrutural foi sendo construído como processos históricos que, segundo Pires e Silva, hoje funciona como, abre aspas, uma espécie de sistema de convergência de interesses, fazendo com que o racismo, de um lado, implique a subalternização e destituição material e simbólica dos bens sociais que geram respeito ao sistema social aos negros, ciclo de desvantagens, e de outro lado, coloca os brancos imersos em um sistema de privilégios assumindo como natural, fecha aspas. Assim, um conjunto de preconceitos direcionados à população negra encontra-se enraizado no inconsciente e na subjetividade de indivíduos e instituições, se expressando em ações e atitudes discriminatórias regulares, mensuráveis e observáveis. Violência policial atingindo na grande maioria das vezes a população negra, maior número de mortes proporcionalmente aos doentes na atual crise da Covid-19, e todos os dados de desigualdade na educação já mencionados são alguns exemplos. Abre aspas. Fica parecendo que no Brasil tudo acontece sem conflito, mas nós somos uma sociedade em ebulição. Isso tem sido mostrado nos últimos tempos, mesmo que se inspirando contraditoriamente na realidade estadunidense. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, muitos avanços foram conquistados ao longo das últimas décadas, a partir da luta histórica dos movimentos negros, que muitas vezes não é visibilizado devido ao mesmo racismo que os enfrentaram. A professora Nilma Lima Gomes já apontou: currículo, desigualdade e diversidade no ensino médio. A vida moderna se caracteriza pelo convívio entre as diferenças e os desafios políticos e sociais que essa convivência impõe. A diversidade humana, cultural, étnica e sexual está conectada à noção de pluralidade, tão central à existência. Afinal, se não fôssemos diversos, não teríamos a capacidade criativa de elaborar diferentes formas e modos de existir. Se por um lado está tão ligada à pluralidade, a diversidade está igualmente ancorada na diferença. Como ressalta a pesquisadora Cida Bento, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, a diferença não é horizontal, de modo que a pluralidade está investida em uma realidade desigual. Desta forma, pensar diversidade sem pensar desigualdade seria uma excrescência, pois a maneira hierarquizada na qual ela se representa na nossa sociedade é central para o seu entendimento. Ao pensar a relação entre a diversidade humana e cultural e o espaço escolar, o currículo se transforma em personagem central, ao se conformar enquanto ferramenta metodológica de transposição de um projeto político-pedagógico em práticas objetivas e cotidianas. Dessa forma, pensar o currículo escolar é mais do que apenas discutir os conteúdos que o integram, mas de fato refletir sobre os aspectos metodológicos de sua conformação. Isto é, se o mesmo é capaz de promover uma cultura de respeito e valorização das diferenças, combatendo desigualdade e fortalecendo uma cultura escolar democrática. Em 2016, o Instituto Unibanco promoveu o Seminário Internacional Desafios Curriculares no Ensino Médio. E na mesa, abre aspas, currículo, desigualdade e diversidade no ensino médio, fecha aspas, debateu os desafios de promoção de uma educação mais inclusiva e democrática a partir de bases curriculares menos excludentes. Abordando o capacitismo, o racismo e a discriminação de gênero e orientação sexual, a mesa confrontou os desafios de enfrentar uma base curricular monolítica, bem como os avanços e retrocessos vivenciados na última década. Ao dizer da desigualdade de acesso que alunos e pessoas com deficiência enfrentam no espaço escolar, o pesquisador Rodrigo Mendes falou do conceito de educação inclusiva como aquela que acolhe todos e persegue altas expectativas para cada um. Trata-se de um ambiente escolar que iguala oportunidade, no sentido de garantir direitos e ao mesmo tempo diversificar estratégias por entender que cada estudante aprende de uma forma particular. As altas expectativas devem dialogar com as singularidades dos estudantes. A barra deve ser estabelecida de uma forma personalizada, móvel e em constante revisão. Pelo contrário, há a manutenção da exclusão, seja porque a barra está muito alta ou baixa. O papel da escola no combate ao racismo. A escola tem como papel fundamental a criação de um espaço onde a questão étnico-racial tenha lugar de importância, assim como as questões de gênero, sexualidade, religiosidade e etc., permitindo a ruptura do silêncio e da negligência observadas em relação ao tema. No mês de junho, foram iniciadas ao redor do mundo, bem como no Brasil, diversas manifestações e protestos denunciando o racismo contra pessoas negras praticado reiteradamente, tanto pelos diferentes governos e suas instituições, quanto pela sociedade.
Essas ações políticas, organizadas principalmente pelos movimentos negros e antirracistas, buscam chamar atenção para o caráter sistêmico e estrutural das desigualdades raciais. Apontam que, se queremos construir uma sociedade equânime, é necessário compreender qual o papel de cada estrutura socioeconômica desempenha na reprodução do racismo, a fim de desenhar estratégias eficazes para o seu enfrentamento. A educação, enquanto elemento nevrálgico para qualquer mudança, é essencial nesse debate, de modo que, sem uma educação efetivamente antirracista, não é possível pensar uma sociedade igualitária. Apesar do avanço no debate do racismo e da valorização da diversidade cultural, ela ainda encontra algumas barreiras, sobretudo na rede pública. Além da falta de livros didáticos adequados aos temas, problemas na formação de professores contribuem com as dificuldades enfrentadas. Apesar do avanço no debate do racismo e da valorização da diversidade cultural, ela ainda encontra algumas barreiras, sobretudo na rede pública. Além da falta de livros didáticos adequados aos temas, problemas na formação de professores contribuem com as dificuldades enfrentadas. Em muitos casos, a formação curricular das universidades também possui uma perspectiva eurocentrada, visto que a construção dela tem como base pesquisadores brancos, já que a presença de outras etnias foi muito pequena no meio acadêmico durante vários anos. A partir de ações afirmativas, como as cotas para ingressos de negros, indígenas e pessoas de baixa renda nesses espaços, esse cenário apresentou uma melhora. Fundamentais para proporcionar acesso ao ensino superior a esses grupos, as cotas foram instituídas nacionalmente nas universidades públicas em 2012. Além de buscar tornar o acesso ao ambiente acadêmico mais equânime, a presença de negros e indígenas é fundamental para promover a valorização da diversidade cultural e construir conhecimentos, ajudando a promover uma educação antirracista nas escolas do Brasil.